Eu sou a Cristiana, tenho 29 anos, e esta é a história de como finalmente me libertei. Depois de anos, buscando uma aprovação que nunca vinha, me formei na universidade com honras em psicologia. Aquele deveria ter sido meu momento de maior orgulho. Em vez disso, no jantar de formatura, meus pais proferiram palavras que despedaçaram o meu mundo. Quem dera você nunca tivesse nascido. O que eles nunca esperaram foi a minha resposta. Palavras que silenciaram o restaurante inteiro e mudaram a minha vida para sempre. Se você já se sentiu desvalorizado por aqueles que deveriam te amar mais, esta história pode ressoar com você. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo nos comentários e clique no botão curtir e inscreva-se, se você já teve que se defender de sua própria família. Crescendo em Higienópolis, um bairro nobre de São Paulo, a minha infância parecia perfeita por fora. Nossa casa de estilo colonial, com seu gramado bem cuidado, e meus pais, Henrique e Elizabeth Andrade, eram a imagem do sucesso da classe média alta. Meu pai era um advogado corporativo em um escritório de prestígio no centro, e minha mãe estava fortemente envolvida em organizações de caridade locais, não por compaixão, mas pelo status social que isso proporcionava. Desde as minhas primeiras lembranças, nada do que eu fazia era bom o suficiente. Quando eu trouxe para casa um 9,5 na terceira série, meu pai olhou para a minha prova com tanta decepção que você pensaria que eu tinha falhado completamente. A menina dos Santos tirou 10 em tudo, ele disse, deslizando a prova de volta pela bancada da cozinha. Espero mais da próxima vez. Lembro-me de assentir, segurando as lágrimas enquanto me refugiava no meu quarto. Esse padrão continuou durante toda a minha infância. Se eu ganhava o segundo lugar em uma feira de ciências, a conversa girava em torno de quem havia vencido o primeiro e o que eu deveria ter feito diferente. Quando entrei para a equipe de natação, mas não era a mais rápida, a conversa do jantar girava em torno de como eu precisava treinar mais. Havia sempre alguém melhor, sempre uma meta mais alta que eu não conseguia alcançar. Meu pai tinha uma visão muito específica para o meu futuro. Era medicina, direito ou negócios. Nada mais era aceitável. Essas são carreiras de prestígio, ele diria durante nossos jantares de domingo, cortando seu rosbife em pedaços precisos. Qualquer outra coisa é se contentar com menos. Minha mãe não era melhor, embora seu foco fosse diferente. Onde meu pai exigia excelência acadêmica e profissional, ela examinava minha aparência e minhas conexões sociais. Cristiana, você poderia ser tão bonita se perdesse 5 quilos, ela diria enquanto se examinava no espelho do corredor. Ou, por que você não é amiga da menina Fontes? O pai dela está na diretoria do hospital. Sabe, cada amizade, cada roupa, cada aspecto da minha aparência era avaliado por como isso se refletiria na família. A única pessoa que parecia me ver por quem eu era de verdade era minha avó, Eunice, a mãe do meu pai. Diferente do filho dela, ela tinha um calor que fazia de sua casa um santuário. Você tem uma mente linda, ela me dizia quando eu compartilhava meus pensamentos sobre livros que nós duas havíamos lido. Nunca deixe ninguém apagar a sua luz. Durante as visitas ao seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, descobri livros de psicologia em suas estantes. Ela havia sido conselheira antes de se aposentar, e nossas conversas sobre comportamento humano e saúde emocional despertaram algo em mim. Pela primeira vez, encontrei um assunto que me fascinava completamente. Psicologia é para pessoas que não conseguem lidar com ciência de verdade. Meu pai zombou quando mencionei meu interesse aos 15 anos. É tudo bobagem subjetiva. Minha mãe assentiu em concordância, acrescentando. Além disso, querida, essas pessoas mal ganham dinheiro. Apesar de seu desprezo, eu secretamente devorava livros de psicologia, escondendo-os debaixo do meu colchão como contrabando. Quando chegou a hora de se candidatar à faculdade, me inscrevi em programas de psicologia, apesar da insistência de meus pais em cursos de pré-direito ou pré-medicina. Isso levou à maior briga que já tivemos. Não vamos pagar para você ter um diploma inútil, meu pai gritou, seu rosto vermelho de raiva. Não quando você tem a capacidade de fazer algo que valha a pena. Psicologia vale a pena, eu retruquei, pela primeira vez me mantendo firme. As pessoas precisam de ajuda para se entender e entender os outros. As pessoas precisam se recompor e parar de reclamar, ele retrucou. Esta discussão acabou.
Não acabou, porém. Minha avó Eunice interveio, oferecendo-se para ajudar com minha mensalidade. Seu futuro pertence a você, não aos seus pais. Ela me disse enquanto tomávamos chá em sua pequena cozinha. Estude o que te chama o coração. Meus pais concordaram relutantemente, mas a desaprovação deles era palpável. Todo o feriado era preenchido com comentários velados sobre carreiras de verdade e desperdício de potencial. Então, durante o meu segundo ano, Eunice faleceu inesperadamente. Fiquei arrasada, perdendo não apenas minha avó, mas minha única verdadeira aliada na família. Ela me deixou uma herança modesta que ajudou com os custos restantes da mensalidade, junto com uma carta que guardo até hoje. Sua compaixão é sua força, ela escreveu. O mundo precisa de mais corações como o seu. Após seu funeral, meus pais pareciam dobrar a aposta em suas críticas. Sem Eunice, para amortecer a desaprovação deles, me senti mais sozinha do que nunca. Mergulhei nos estudos, determinada a me formar com honras, esperando que a excelência acadêmica finalmente pudesse ganhar a aprovação deles. Enquanto isso, a ansiedade me roía. Comecei a ter ataques de pânico antes das visitas familiares. Meu estômago se revirava de pavor pela crítica inevitável que me esperava. No último ano, desenvolvi mecanismos de enfrentamento, respiração profunda, autoincentivo positivo, buscando apoio dos poucos amigos que entendiam, mas a necessidade profunda de aprovação parental nunca desapareceu completamente. Apesar de tudo, uma parte infantil de mim ainda esperava que um dia eles me vissem, realmente me vissem, e tivessem orgulho de quem eu havia me tornado. Minha experiência universitária na Universidade Federal de São Paulo foi transformadora, apesar da sombra que meus pais lançavam sobre ela. Pela primeira vez, me vi cercada por pessoas que valorizavam ideias e conversas sem julgamento constante. Minha colega de quarto, Juliana, estudava jornalismo e tinha uma franqueza refrescante que eu admirei imediatamente. Seus pais parecem um pesadelo, ela disse sem rodeios depois de ouvir sobre uma visita de feriado particularmente desagradável. Você sabe que isso não é normal, né? Depois, havia o Lucas, da minha aula de métodos de pesquisa, cujo humor rápido e genuíno interesse em psicologia combinavam com os meus. Ele havia crescido em um orfanato e tinha uma perspectiva sobre família que desafiou minhas crenças arraigadas. Família é quem te trata como se você importasse, ele me disse uma vez, tomando café. Às vezes, não são as pessoas que compartilham seu DNA. A amizade deles criou um espaço seguro onde eu podia ser autêntica sem medo de críticas. Lentamente, comecei a descobrir quem eu era fora das expectativas dos meus pais. Juntei-me à Sociedade de Honra de Psicologia, fui voluntária em uma linha de texto de crise e me senti atraída especificamente pela psicologia do desenvolvimento, o estudo de como as pessoas crescem e mudam ao longo de suas vidas. No meu terceiro ano, chamei a atenção da doutora Rezende, uma professora muito respeitada na área. Ela me convidou para auxiliar em sua pesquisa sobre resiliência em jovens adultos que haviam enfrentado adversidades na primeira infância. A ironia não me escapou. Estudar resiliência enquanto tentava construir a minha própria. Você tem uma percepção excepcional, Cristiana, a doutora Andy me disse, depois que apresentei os resultados preliminares à equipe de pesquisa. Você já considerou a pós-graduação? Com suas habilidades, você poderia fazer contribuições significativas para o campo. Sua validação foi como água no deserto. Trabalhei mais do que nunca, ficando até tarde no laboratório, refinando protocolos de pesquisa e ajudando a preparar apresentações para conferências. Quando ela sugeriu que eu me candidatasse a uma posição no Instituto de Desenvolvimento Humano de Porto Alegre, fiquei apavorada e exultante. O Instituto era nacionalmente reconhecido, e tal posição seria um tremendo começo para minha carreira. Eles estão muito interessados em você. A doutora Rezende disse quando me chamou ao seu escritório em uma tarde nevada de fevereiro. Sua aplicação foi impressionante, e minha recomendação não poderia ter sido mais forte. Eles querem que você comece em agosto. Depois da formatura. Sentei-me em silêncio atordoado, segurando a carta de oferta oficial. Um emprego de verdade em um prestigiado instituto de pesquisa, fazendo o trabalho pelo qual eu era apaixonada.
Essa foi a validação de que o caminho que eu havia escolhido tinha valor, apesar do que meus pais sempre haviam afirmado. À medida que a formatura se aproximava, me joguei nos exames finais e na conclusão da minha tese sobre estratégias de regulação emocional. O trabalho era exigente, mas gratificante. Pela primeira vez, eu podia vislumbrar um futuro onde eu construiria uma carreira que amava, em vez de uma escolhida para agradar aos outros. 3 semanas antes da formatura, minha mãe ligou. Preparei-me para o questionamento usual sobre meus planos, pronta para defender minha oferta de emprego mais uma vez. Seu pai e eu estávamos conversando, ela disse, sua voz carregando sua habitual eficiência nítida. Gostaríamos de comparecer à sua cerimônia de formatura. Quase deixei o telefone cair. Em nossas conversas anteriores, eles haviam sido vagos sobre se viriam, citando agendas lotadas, e a inconveniência de viajar de São Paulo para a universidade. Sério? Eu não conseguia esconder a surpresa na minha voz. Claro, querida. É um marco, afinal, e seu pai tem algumas conexões. Ele gostaria que você conhecesse pessoas que poderiam te ajudar a encontrar uma posição mais adequada do que essa coisa de pesquisa. Eu deveria ter reconhecido a intenção por trás de seu súbito interesse, mas a esperança nublou meu julgamento. Talvez eles estivessem finalmente mudando de ideia. Talvez me ver formando com honras os fizesse perceber que a psicologia era um campo legítimo e que eu tinha um talento que merecia respeito. Com um otimismo renovado, me joguei nos preparativos da formatura. Comprei um vestido novo, um azul marinho sofisticado que parecia profissional e elegante. Fiz reservas para o jantar, limpei meu apartamento obsessivamente, caso eles quisessem vê-lo, e ensaiei maneiras de apresentar minha oferta de emprego em termos que pudessem impressioná-los. Eles realmente vêm, eu disse para Juliana enquanto experimentávamos nossas togas de formatura em nosso apartamento. Talvez as coisas sejam diferentes agora. Juliana parecia cética, mas solidária. Apenas lembre-se de quem você é, ela disse, ajustando meu cabelo. Não importa o que eles digam ou façam. Na noite anterior à formatura, fiquei acordada imaginando cenários onde meu pai apertaria minha mão com orgulho genuíno. Onde minha mãe me abraçaria sem rigidez. Onde eles finalmente diriam as palavras que eu tanto ansiava ouvir. Estamos orgulhosos de você. A fantasia era tão vívida que eu quase podia acreditar que aconteceria. A manhã chegou com o sol entrando pelas minhas janelas e borboletas no estômago. Enquanto fazia minha maquiagem com cuidado e arrumava meu cabelo, senti como se estivesse me preparando para a entrevista de emprego mais importante da minha vida. Porque, de certa forma, eu ainda estava tentando ser contratada como a filha que eles poderiam amar incondicionalmente. A manhã da formatura chegou com um clima perfeito de primavera, o sol aquecendo os edifícios históricos do campus e uma brisa suave agitando as folhas. Acordei cedo, nervosa demais para dormir. E passei um tempo extra me arrumando. Meu vestido azul marinho estava passado e pronto. E eu separei os cordões de honra que havia conquistado por minhas realizações acadêmicas. Hoje é o dia em que eles finalmente me verão. Sussurrei para o meu reflexo enquanto aplicava rímel com uma mão ligeiramente trêmula. Juliana bateu na porta do meu quarto. Sua carruagem espera, oradora, ela brincou. Embora eu não fosse realmente oradora, apenas me formando com distinção. Chegamos ao ginásio do campus 2 horas antes, conforme as instruções. O local já estava agitado, com formandos animados, ajustando os capelos e tirando fotos. Mandei uma mensagem para meus pais para avisar onde poderiam encontrar assentos com boa visibilidade. Já estamos aqui, veio a resposta da minha mãe. Seu pai queria ter certeza de que conseguiríamos assentos adequados. Avistei-os na área de espera da família. Meu pai em um caro terno grafite que gritava sucesso corporativo. Minha mãe em um vestido e casaco creme, seu colar de pérolas refletindo a luz. Eles pareciam estar comparecendo a uma função de negócios, e não à formatura da filha. Vocês vieram, eu disse aproximando-me com um sorriso esperançoso. O trânsito estava mais leve do que o esperado. Meu pai respondeu, verificando o relógio. A cerimônia começa às 10, correto? Tenho ligações agendadas para o final da tarde. Nenhum abraço? Nenhuma frase como você está linda ou estamos orgulhosos de você. Apenas uma preocupação com sua agenda. Sim, às 10, confirmei.
Meu sorriso falhando ligeiramente. Deve durar cerca de 2 horas. 2 horas para todos caminharem por um palco? Minha mãe suspirou. Eles poderiam simplesmente enviar os diplomas por correio e economizar o tempo de todos. Engoli minha decepção. Devo ir me alinhar com meu departamento. Nos vemos depois, perto do prédio de psicologia, para as fotos. Eles assentiram e eu me afastei, lembrando a mim mesma que o dia 10 ainda era jovem. Ainda havia tempo para as coisas mudarem. A cerimônia em si foi um borrão de emoções. Sentada entre meus colegas formandos de psicologia, senti uma onda de orgulho quando nosso departamento foi chamado e nos levantamos juntos. Atravessar aquele palco, ouvir meu nome anunciado seguido de com distinção, segurando a capa do meu diploma. Esses momentos pareceram monumentais. Eu escaneei a plateia enquanto cruzava o palco, avistando meus pais na 10ª fila. Por um breve momento, pensei ter visto um brilho de orgulho no rosto do meu pai, enquanto ele levantava a mão em um pequeno aceno, mas desapareceu tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Após a cerimônia, em meio ao caos de milhares de formandos e famílias, encontrei meus pais esperando perto do prédio de psicologia, conforme o planejado. Minha mãe imediatamente estendeu a mão para ajustar meu cabelo, que havia se movido um pouco. Fique reta, Cristiana. Ela instruiu enquanto meu pai posicionava sua cara à câmera. Ninguém quer fotos com má postura. Tiramos as fotos obrigatórias. Eu segurando meu diploma, eu com cada pai individualmente, uma foto de família que um estudante que passava tirou para nós. Durante tudo isso, seus elogios eram, na melhor das hipóteses, superficiais. A cerimônia foi bem organizada, meu pai comentou. Seu cabelo fica bom assim, preso, minha mãe acrescentou. Nada de parabéns ou estamos orgulhosos de você. Apenas comentários sobre logística e aparência. Enquanto caminhávamos para o estacionamento, meu pai me surpreendeu dizendo: pensamos em levá-la para jantar para comemorar. Há um lugar francês no centro, o Le Château. Ouvi dizer que a comida é excelente. O Le Château era um dos restaurantes mais caros da cidade. O tipo de lugar que meus pais normalmente reservariam para jantares de negócios ou comemorações de aniversário. Nunca um lugar onde me levariam. Parece maravilhoso, eu respondi, a esperança reacendendo. Talvez esse jantar chique fosse a maneira deles de mostrar que se importavam, de marcar a ocasião como especial. Fiz reservas para as 6h30, meu pai continuou. Podemos encontrá-la lá se precisar trocar de roupa ou se refrescar. Não, eu vou com vocês. Eu disse rapidamente, não querendo me separar agora que as coisas pareciam estar melhorando. Meu vestido está bom para o restaurante, certo? Olhei para minha roupa cuidadosamente escolhida. Minha mãe me deu uma olhada rápida. Serve, ela disse com um pequeno aceno que eu escolhi interpretar como aprovação. A viagem até o restaurante foi preenchida com o que passava por conversa agradável em nossa família. Meu pai falando sobre um caso que havia vencido recentemente. Minha mãe discutindo um próximo baile de caridade que ela estava ajudando a organizar. Esperei que eles perguntassem sobre meus planos, sobre a oferta de emprego que eu havia aceitado, mas eles não o fizeram. Ainda assim, permaneci otimista enquanto parávamos no estacionamento com o manobrista do restaurante. O Le Château era tudo o que sua reputação prometia. Lustres de cristal, toalhas de mesa brancas impecáveis, garçons em trajes formais e uma atmosfera silenciosa de exclusividade. O maître reconheceu meu pai imediatamente. Senhor Andrade, bem-vindo de volta. Sua mesa está pronta, a melhor da casa, conforme solicitado. Fomos levados a uma mesa de canto perto das janelas, com uma excelente vista do restaurante e da cidade. Meu pai pediu champanhe sem consultar o menu, e senti um pequeno arrepio ao ser tratada como uma adulta digna de celebração. Quando o champanhe chegou, meu pai levantou o copo. A formatura, ele disse simplesmente, não à Cristiana ou à sua conquista. Apenas ao evento em si. Ainda assim, bati meu copo contra os deles e tomei um gole do caro champanhe, determinada a desfrutar daquele raro momento de harmonia familiar. É lindo aqui, eu disse, olhando ao redor do ambiente elegante. Obrigada por me trazerem. Cada marco merece o devido reconhecimento. Minha mãe respondeu, estudando seu menu. O foie gras aqui é excepcional.
Por um breve e brilhante momento, enquanto pedíamos aperitivos e conversávamos sobre a decoração do restaurante, permiti-me acreditar que aquele jantar representava um ponto de virada em nosso relacionamento. Talvez minha formatura finalmente tivesse provado meu valor para eles. Talvez agora, finalmente, eu receberia a validação que tanto ansiava. Os aperitivos chegaram. Delicados pratos de vieiras seladas para minha mãe, escargotes para meu pai e uma salada de queijo de cabra para mim. Enquanto começávamos a comer, meu pai perguntou sobre outros formandos do meu programa. Aquela menina Fontes estava no seu departamento, a filha da Marta? Catarina Fontes estava em administração, não psicologia, respondi, tendo-a conhecido apenas uma vez em uma festa de recepção no campus. Menina inteligente, meu pai assentiu em aprovação. Administração abre portas. Imagino que ela já tenha várias ofertas. Respirei fundo, vendo minha oportunidade. Na verdade, tenho boas notícias sobre meu emprego. A vaga no Instituto de Desenvolvimento Humano de Porto Alegre. Sim, aquele lugar de pesquisa. Minha mãe interrompeu, acenando com o garfo em desdém. O que exatamente você fará lá? Arquivar papéis e fazer café? Não, mãe, eu disse, mantendo a compostura. Serei associada de pesquisa, trabalhando diretamente com o Dr. Werner em um estudo longitudinal sobre desenvolvimento emocional na adolescência. Meu pai largou o garfo. E a compensação? Quanto um associado de pesquisa ganha hoje em dia? Compartilhei o valor do salário, que era bastante respeitável para uma posição de nível de entrada no meu campo. Meu pai zombou. Isso é o que nossos paralegais juniores ganham, e eles têm potencial de ascensão. Eu também tenho potencial de ascensão, eu contrapus. Essa posição poderia levar a... Cristiana, minha mãe interrompeu. Você parece ter ganhado peso desde a última vez que a vimos. Todo esse estudo e comer por estresse. Suponho que você realmente deveria ter cuidado. Ninguém leva uma mulher gorda a sério em ambientes profissionais. A mudança abrupta de assunto era uma tática familiar, projetada para me desestabilizar e reafirmar o controle da conversa. Senti minhas bochechas corarem, mas me forcei a tomar um gole de água em vez de morder a isca. O instituto é muito respeitado. Continuei, determinada a fazê-los entender o valor da minha oportunidade. A pesquisa deles influenciou políticas educacionais em todo o país. Política? Meu pai repetiu com um leve desdém. Política e papelada. Você poderia ter sido uma cirurgiã, Cristiana, ou uma advogada corporativa. Você tinha as notas, a inteligência. Em vez disso, passará seus dias perguntando às pessoas sobre seus sentimentos. Os pratos principais chegaram. Filé mignon para meu pai, robalo para minha mãe e pato assado para mim. O momento proporcionou um breve alívio da crítica, mas não durou muito. Encontramos os jardineiros na semana passada, minha mãe disse enquanto cortava delicadamente seu peixe. O filho deles acaba de terminar o primeiro ano na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o melhor da turma. Que bom para ele, eu respondi, tentando manter um tom neutro. Ele estava nas suas aulas de aprofundamento no ensino médio, não estava? Meu pai perguntou, embora soubesse perfeitamente que ele tinha as mesmas oportunidades, mas optou por se dedicar a algo substancial. Cada palavra parecia um pequeno corte. Eu havia me formado com honras, garantido uma posição em uma instituição respeitada e estava prestes a iniciar uma carreira pela qual era apaixonada. No entanto, aos olhos deles, eu havia falhado porque não havia escolhido o caminho que eles queriam. Psicologia é substancial, eu disse, lutando para manter a voz firme. Entender o comportamento humano e o desenvolvimento emocional tem aplicações no mundo real. Minha pesquisa poderia ajudar a identificar estratégias de intervenção precoce para jovens em situação de risco. Meu pai deu um longo gole em seu vinho antes de responder. Sua mãe e eu fomos pacientes, Cristiana. Permitimos que você seguisse esse seu interesse. Pensamos que talvez você recuperaria o juízo antes da formatura, perceberia as limitações que estava impondo a si mesma. Não é uma limitação seguir sua paixão? Eu contrapus. Paixão. Minha mãe suspirou, como se a própria palavra fosse desagradável. Paixão não paga hipotecas nem constrói contas de aposentadoria. Escolhas práticas, sim. A conversa continuou nesse tom durante todo o prato principal.
Minhas tentativas de explicar minha escolha de carreira foram recebidas com desprezo ou zombaria. Senti-me encolher na cadeira, a velha e familiar sensação de inadequação rastejando sobre mim como uma sombra fria. Enquanto o garçom retirava nossos pratos, meu pai pediu outra garrafa de vinho sem perguntar se alguém queria. Quando chegou, ele levantou o copo no que parecia ser outro brinde. Meu coração se animou um pouco. Talvez, apesar de suas críticas, eles ainda tivessem orgulho de mim de alguma pequena forma. Gostaria de dizer algo, meu pai começou, sua voz assumindo o tom formal que usava para discursos em eventos de negócios. Hoje marca a conclusão de sua educação, Cristiana, e embora não seja o caminho que teríamos escolhido para você, sua mãe e eu reconhecemos sua persistência. Não era exatamente um elogio caloroso, mas era alguma coisa. Levantei meu copo ligeiramente, esperando que ele continuasse. No entanto, ele prosseguiu, sua expressão endurecendo. Sinto que é necessário expressar nossa decepção. Com suas capacidades, você poderia ter contribuído significativamente para a sociedade. Em vez disso, você escolheu uma ciência mole, com metodologias questionáveis. Quando olhamos para os outros pais hoje, celebrando filhos que se tornarão médicos, advogados, líderes de negócios, bem, ele fez uma pausa, trocando um olhar com minha mãe. Às vezes, quem dera você nunca tivesse nascido. Então não teríamos que explicar suas escolhas decepcionantes para nossos amigos. As palavras me atingiram como um golpe físico. Congelei com meu copo ainda meio levantado, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Minha mãe não o contradisse nem me defendeu. Em vez disso, ela assentiu ligeiramente, como se o que ele havia dito fosse perfeitamente razoável. O restaurante ao nosso redor pareceu ficar em silêncio, embora eu tenha certeza de que foi apenas minha percepção, enquanto o choque me invadia. Um garçom, que se aproximava de nossa mesa com cardápios de sobremesa, parou abruptamente, claramente tendo ouvido, e recuou desajeitadamente. Clientes em mesas próximas olharam, depois rapidamente desviaram o olhar, envergonhados por terem testemunhado tal momento. Eu não conseguia respirar. O quarto parecia girar ligeiramente, e agarrei a borda da mesa para me firmar. 22 anos de críticas e negligência emocional culminaram nesta declaração. Uma declaração clara e inequívoca de que minha existência era uma decepção para eles. Naquele momento, algo dentro de mim que vinha se curvando por anos, finalmente se quebrou. Mas em vez de desmoronar, senti uma estranha clareza emergir através da dor. Essas pessoas nunca me veriam, nunca me valorizariam. E eu havia passado tempo demais tentando conquistar um amor que deveria ter sido dado livremente. O silêncio em nossa mesa se estendeu como uma eternidade. Meu pai tomou um gole casual de seu vinho, como se não tivesse acabado de dizer algo devastador. Minha mãe ajustou seu guardanapo, evitando contato visual. Ao nosso redor, o restaurante havia retomado seu burburinho normal de conversa, mas vários clientes próximos ainda lançavam olhares preocupados em nossa direção. Eu coloquei meu copo na mesa com um movimento controlado, sentindo-me estranhamente calma, apesar do terremoto que acontecia dentro de mim. Minhas mãos, que deveriam estar tremendo, estavam firmes. Com movimentos deliberados, coloquei meu guardanapo ao lado do meu prato e lentamente me levantei. Meus dois pais olharam para cima, meu pai com irritação, minha mãe com confusão. Cristiana, não terminamos o jantar, ela disse, como se esse fosse o problema em questão. Olhei para os dois, essas duas pessoas que me trouxeram ao mundo, mas nunca me viram de verdade. Quando falei, minha voz estava clara e inabalável, surpreendendo até a mim mesma. Se é isso que vocês desejam, então considerem-me como se eu nunca tivesse existido. Vivam suas vidas como se nunca tivesse havido uma filha chamada Cristiana. O restaurante inteiro silenciou. Um garçom deixou cair uma colher em algum lugar ao fundo, o barulho quase comicamente alto na atmosfera silenciosa. A partir deste momento, continuei, vocês não precisam mais me explicar ou explicar minhas escolhas para ninguém. Vocês não precisam mais se sentir decepcionados com a minha existência. Eu os liberto do fardo de ter uma filha que ousou seguir seu próprio caminho em vez de viver a vida que vocês prescreveram. O rosto do meu pai ficou vermelho escuro. Cristiana, você está fazendo uma cena. Sente-se imediatamente. Não, eu disse simplesmente. Não vou me sentar. Nem hoje, nem nunca mais.
Por 22 anos, tentei ganhar a aprovação de vocês, o amor de vocês. Vejo agora que isso nunca foi possível. Não porque eu falhei, mas porque vocês eram incapazes de dá-lo. Peguei minha pequena bolsa de mão ao lado da minha cadeira. Obrigada pelo jantar e pela clareza. Finalmente entendo que nunca serei suficiente para vocês. Mas eis o que vocês não conseguiram ver. Eu sou mais do que suficiente para mim mesma. Com isso, virei e caminhei pelo restaurante silencioso, com a cabeça erguida, apesar das lágrimas ameaçando escorrer. Eu podia sentir todos os olhos em mim, mas pela primeira vez não me importei com o que ninguém pensava, nem os outros clientes, nem a equipe, e especialmente não meus pais. Não foi até chegar ao meu carro no estacionamento que a compostura se quebrou. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia colocar a chave na ignição. As lágrimas vieram então em soluços ofegantes que me curvaram sobre o volante. Todos os anos buscando validação, tentando ser perfeita, esperando que um dia eu fosse o suficiente. Tudo isso escorreu de mim naquele estacionamento. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 15 minutos, consegui me acalmar o suficiente para dirigir. Sem pensar conscientemente, segui direto para o apartamento de Juliana. Ela abriu a porta, deu uma olhada em meu rosto manchado de lágrimas e me puxou para um abraço apertado, sem dizer uma palavra. Eles disseram que quem dera eu nunca tivesse nascido. Sussurrei contra o ombro dela. Então eles não te merecem. Ela respondeu firmemente, me guiando para o sofá. Nem um pouquinho de você. Desabei no sofá enquanto ela ia fazer chá. O peso do que havia acontecido finalmente me atingindo completamente. Meu telefone começou a vibrar em minha bolsa. Mensagens de texto e ligações de meus pais. Eu o peguei para silenciá-lo e vi as mensagens já chegando. Você está exagerando. Essa exibição foi infantil e embaraçosa. Ligue-nos imediatamente para que possamos discutir seu comportamento. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento da crueldade de suas palavras, apenas culpa e exigências de conformidade, como sempre. Juliana voltou com as canecas de chá e tirou o telefone da minha mão, lendo as mensagens com raiva crescente. Inacreditável, ela murmurou, colocando o telefone virado para baixo na mesinha de centro. Você não vai ligar para eles hoje à noite. Ela ligou para Lucas, que chegou 20 minutos depois com sorvete e uma ferocidade protetora que me fez chorar de novo, mas desta vez de gratidão. Essas duas pessoas, que não tinham nenhuma obrigação comigo por sangue ou lei, mostraram mais carinho em uma noite do que meus pais em toda a minha vida. Ficamos até tarde conversando sobre o que havia acontecido e o que poderia vir a seguir. Nenhum deles tentou minimizar minha dor ou oferecer clichês sobre a família sempre resolvendo as coisas. Em vez disso, eles validaram meus sentimentos e apoiaram meu direito de me proteger de mais danos. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Juliana ofereceu. Meu sofá é seu sofá. Finalmente adormeci por volta das 3 da manhã, exausta emocionalmente, mas com uma estranha sensação de paz sob a dor. Pela primeira vez na minha vida, eu havia me defendido completamente, sem desculpas ou compromissos. Quando acordei na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas da sala de Juliana, e meu telefone mostrava 37 chamadas e mensagens perdidas. Percorri-as brevemente, meus pais alternando entre exigências de que eu pedisse desculpas por fazer uma cena e tentativas de culpa que se tornaram cada vez mais desesperadas à medida que a noite avançava. Lendo as palavras deles com a clareza da manhã, vi algo que nunca havia reconhecido completamente antes. Eles não tinham mais poder sobre mim. Eu era uma adulta com um diploma, uma oferta de emprego e a capacidade de fazer minhas próprias escolhas. A única influência que eles tinham era emocional, e eu poderia escolher quebrar essa influência. Sentada ali no sofá de Juliana, ainda com meu vestido de formatura azul marinho do dia anterior, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Eu aceitaria o emprego em Porto Alegre, me mudaria para o outro lado do país e realmente viveria como se não tivesse paz, não por despeito ou vingança, mas como um ato de autopreservação e crescimento. Preciso desaparecer da vida deles, eu disse a Juliana quando ela saiu do quarto. É a única maneira de eu ser livre. Ela assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. Então, é isso que vamos te ajudar a fazer. A próxima semana passou em um turbilhão de atividades. Eu aceitei formalmente a posição no Instituto de Desenvolvimento Humano,
dando-lhes minha data de início de 1 de agosto, daqui a apenas 6 semanas. Juliana e Lucas me ajudaram a criar um plano de saída estratégico que minimizaria qualquer contato com meus pais. Primeiro, troquei meu número de telefone, dando o novo apenas para amigos de confiança e contatos profissionais. Configurei filtros de e-mail para enviar as mensagens dos meus pais diretamente para uma pasta que eu não precisaria ver. Fechei todas as contas de mídia social e criei novas sob variações ligeiramente diferentes do meu nome, com configurações de privacidade rigorosas. Meu contrato de aluguel terminaria no final do mês de qualquer maneira, então acelerei meus planos de mudança. Juliana e Lucas me ajudaram a empacotar meu apartamento em caixas, que guardamos temporariamente na garagem de Lucas. Vendi meus móveis em vez de lidar com a mudança para o outro lado do país, mantendo apenas livros, roupas e itens pessoais que caberiam no meu carro. Você tem certeza de dirigir todo esse caminho sozinha? Juliana perguntou enquanto fechávamos outra caixa. Preciso do tempo para pensar, eu expliquei. 4.800 quilômetros de estrada aberta e novos começos. A parte mais difícil foi lidar com as conexões financeiras restantes. Eu tinha uma conta bancária conjunta que havia sido estabelecida quando eu era adolescente. Abri uma nova conta em um banco diferente e transferi minha parte dos fundos. Escrevi um cheque devolvendo cada centavo que meus pais haviam contribuído para minha educação desde a morte de minha avó, com uma breve nota. Isso quita qualquer obrigação financeira entre nós. Durante todo esse tempo, meus pais continuaram suas tentativas de me contatar. Primeiro com raiva, depois com falsa preocupação com meu estado mental, depois com ameaças de registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento, apesar de saberem exatamente onde eu estava. Suas mensagens revelaram sua verdadeira preocupação. Não meu bem-estar, mas como meu desaparecimento pareceria para os outros em seu círculo social. Seu pai teve que dar desculpas no clube ontem. Minha mãe escreveu em um e-mail que conseguiu passar pelos meus filtros. As pessoas estão fazendo perguntas. Esse comportamento reflete mal em todos nós. Eu não respondi. Em vez disso, me concentrei em me preparar para minha nova vida em Porto Alegre. Pesquisei bairros, procurando um apartamento acessível em uma área segura. Estudei o sistema de transporte e as comodidades locais. Li tudo o que pude sobre o Instituto de Desenvolvimento Humano e os projetos de pesquisa específicos aos quais eu me juntaria. Exatamente uma semana após a formatura, Juliana, Lucas e eu carregamos meu Honda Civic com meus pertences essenciais. O porta-malas e o banco traseiro estavam lotados de caixas cuidadosamente rotuladas, deixando espaço suficiente para uma pequena bolsa de pernoite no banco do passageiro. Aqui está um cartão de crédito de emergência, Juliana disse, colocando um cartão em minha mão. Lucas e eu compramos para você, apenas por precaução. E isso é de nós dois, Lucas acrescentou, entregando-me um envelope lacrado. Não o abra até chegar em Porto Alegre. Eu os abracei, lutando contra as lágrimas. Não posso agradecer o suficiente. Apenas construa uma boa vida, Juliana disse. Isso é todo o agradecimento que precisamos. A viagem pelo país se tornou uma espécie de terapia. Cada quilômetro colocava uma distância física entre mim e meu passado. Fiquei em motéis modestos, comi em restaurantes locais e observei a paisagem mudar do familiar sudeste para as vastas planícies do centro-oeste, através das montanhas, e finalmente para a exuberante vegetação do sul do Brasil. Ao longo do caminho, tive muito tempo para pensar sobre família, o que deveria ser versus o que a minha havia sido, sobre meu futuro, o que eu queria versus o que esperavam de mim, sobre cura, como seguir em frente sem carregar o peso da rejeição comigo. Porto Alegre me recebeu com chuva fina e vistas espetaculares de montanhas e água. Meu primeiro apartamento era um pequeno estúdio no bairro Moinhos de Vento. Nada chique, mas todo meu, sem expectativas atreladas às paredes. Eu o preenchi com móveis de segunda mão, almofadas coloridas e estantes que enchi com textos de psicologia e romances que meus pais teriam descartado como frívolos. No meu primeiro dia oficial no Instituto de Desenvolvimento Humano, abri o envelope de Juliana e Lucas. Dentro havia um cartão que dizia: família é quem te ama exatamente por quem você é.
Nós somos sua família agora e para sempre. Junto com ele, um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de fênix, a ave mítica que renasce das cinzas para começar de novo. Usei aquele colar no meu primeiro dia, tirando força dele enquanto navegava pelos complexos corredores do instituto. A doutora Werner, minha supervisora, era uma mulher brilhante na casa dos 50, com uma atitude prática e olhos inesperadamente gentis. Cristiana Andrade, ela disse, revisando meu arquivo. Com distinção, excelentes recomendações da doutora Rezende. Tenho grandes expectativas para você. Não vou decepcioná-la. Prometi e cumpri. O trabalho era desafiador e gratificante. Ajudei a projetar protocolos de pesquisa, conduzi entrevistas com participantes do estudo, analisei dados e contribuí para artigos que eventualmente seriam publicados em periódicos respeitados. Pela primeira vez na minha vida, minha inteligência e ética de trabalho foram apreciadas, em vez de serem tomadas como garantidas. Fora do trabalho, lentamente construí um novo círculo social. Minha vizinha Sofia, uma designer gráfica com um riso contagiante, me convidou para um clube do livro. Lá conheci Marcos, um professor de português do ensino médio, com olhos pensativos e uma confiança tranquila que achei intrigante. Nenhum deles sabia nada sobre o meu passado, e achei libertador ser conhecida apenas como a pessoa que estava me tornando, não a filha que nunca havia sido boa o suficiente. 6 meses se passaram sem nenhum contato com meus pais. Eles finalmente pararam de ligar para meu número antigo e de enviar e-mails quando não recebiam resposta. Através de um amigo da família em comum, soube que eles estavam dizendo às pessoas que eu havia tido algum tipo de crise após a formatura e precisava de tempo para me recompor. O mesmo amigo relatou que eles pareciam mais preocupados em manter as aparências do que com o meu bem-estar real. Comecei a fazer terapia com a doutora Ribeiro, que era especialista em trauma familiar. Nossas sessões semanais eram frequentemente dolorosas, mas esclarecedoras. O que seus pais disseram a você foi abuso emocional, ela afirmou claramente em uma sessão. E pelo que você descreveu, fazia parte de um padrão de vida. Ainda me sinto culpada às vezes, admiti, por cortá-los completamente. A culpa é comum em filhos de pais emocionalmente indisponíveis, ela explicou. Você foi condicionada a acreditar que a felicidade e o conforto deles eram sua responsabilidade, mas eles eram os pais. Seu bem-estar deveria ter sido a prioridade deles, não o contrário. Trabalhando com a doutora Ribeiro, comecei a entender o quão profundamente o tratamento de meus pais havia me afetado. Meu perfeccionismo, minha ansiedade, minha tendência a pedir desculpas por ocupar espaço. Reconhecer esses padrões foi o primeiro passo para mudá-los. A primeira temporada de feriados longe da minha família trouxe desafios inesperados. O Natal e o Ano Novo nunca foram particularmente calorosos em nossa casa, mas eram tradições familiares, no entanto. Agora, eu os enfrentava sozinha, a quase 5.000 quilômetros de qualquer pessoa que eu conhecia há mais de alguns meses. Sofia percebeu meu humor caindo quando novembro chegou. Os primeiros feriados são os mais difíceis, ela disse, embora eu não tivesse contado a ela minha situação. Venha para o meu Natal em família. Minha mãe sempre cozinha para um exército, e temos uma política rigorosa de 100 perguntas para os convidados. Aceitei com gratidão e me vi em uma reunião familiar caótica e amorosa que não se parecia em nada com as refeições formais e tensas da minha infância. Os pais de Sofia discutiam de bom humor sobre a maneira correta de cortar um peru. Seus irmãos contavam histórias embaraçosas uns sobre os outros. Sua avó insistia em repetir para todos. Ninguém perguntou sobre minha família ou por que eu não estava com eles. No Ano Novo, Marcos me convidou para me juntar a um grupo de amigos para o que eles chamavam de Natal dos Desajustados, uma reunião de pessoas que, por várias razões, não estavam com a família biológica para o feriado. Trocamos presentes baratos, mais atenciosos, jogamos jogos de tabuleiro e cantamos músicas desafinadas. Não foi perfeito, mas foi caloroso e genuíno. Lentamente, eu estava construindo novas tradições e conexões. Meu trabalho no instituto estava indo excepcionalmente bem. Recebi minha primeira promoção depois de apenas um ano, tornando-me coordenadora de pesquisa com mais responsabilidade e melhor salário. Fiz amigos que não sabiam nada do meu passado.
mas apreciavam quem eu era no presente. 2 anos após a formatura, eu estava na varanda do meu novo apartamento, uma melhoria significativa em relação ao meu primeiro estúdio, e olhava para o horizonte de Porto Alegre. Usava o colar de fênix de Juliana e Lucas, que permaneceram amigos fiéis apesar da distância. Fazíamos videochamadas regularmente e eles até tinham vindo me visitar uma vez. Você parece diferente, Juliana havia observado durante essa visita. Mais confiante. Eu sou diferente, eu havia respondido. Estou me tornando quem eu sempre fui destinada a ser. De pé naquela varanda, 2 anos depois do jantar que mudou tudo, percebi uma verdade importante. Ao desejarem que eu nunca tivesse nascido, meus pais, inadvertidamente, me libertaram para renascer como a pessoa que eu escolhi ser. Não aquela que eles haviam tentado me forçar a me tornar. O e-mail chegou em uma terça-feira comum, quase 2 anos e meio depois que eu havia saído do Le Chateau e da vida dos meus pais. O assunto dizia simplesmente: precisamos conversar. Meu pai, de alguma forma, havia obtido meu e-mail de trabalho, que estava publicamente listado no site do Instituto de Desenvolvimento Humano. A mensagem era breve. Sua mãe e eu estaremos em Porto Alegre no próximo fim de semana para uma conferência médica. Gostaríamos de nos encontrar com você. Por favor, responda com um horário e local. Nenhuma desculpa. Nenhum reconhecimento do que havia acontecido. Apenas a expectativa de que eu obedeceria, como sempre havia feito antes. Fiquei olhando para a tela. Meu coração disparado, sem saber como ou se deveria responder. A vida que eu havia construído em Porto Alegre parecia subitamente frágil, como se a mera presença deles na mesma cidade pudesse despedaçar meu coração. Encaminhei o e-mail para a Dr. Ribeiro e pedi uma sessão de emergência para aquela noite. Ela me encaixou às 7, após seus compromissos regulares. Você não lhes deve uma reunião. Ela me lembrou enquanto eu estava ansiosa em seu consultório. Seus limites são válidos e necessários. Eu sei, eu disse, mas uma parte de mim pensa que se eu não os vir, eles continuarão a ter poder sobre mim, como se eu ainda estivesse fugindo, ainda com medo. Discutimos as opções, os resultados potenciais e o mais importante, o que eu precisava para proteger meu próprio bem-estar. Se você decidir encontrá-los, a doutora Ribeiro aconselhou, faça isso em seus próprios termos. Um lugar público, um limite de tempo, limites claros e tenha apoio pronto para depois. Após cuidadosa consideração, respondi ao e-mail do meu pai. Eu os encontrarei na cafeteria do Mercado Público no sábado às 11 da manhã. Posso ficar por apenas 30 minutos. A cafeteria era movimentada o suficiente para ser pública, mas silenciosa o suficiente para uma conversa. Ficava perto do apartamento de Marcos, para onde eu planejava ir imediatamente depois. Tanto Sofia quanto Marcos sabiam o que estava acontecendo e prometeram estar disponíveis se eu precisasse deles. Quando o sábado chegou, me vesti cuidadosamente com uma roupa profissional que me fazia sentir confiante. Calças sociais cinza grafite, uma blusa de seda azul e o colar de fênix para dar coragem. Cheguei 15 minutos antes para escolher uma mesa no canto de onde eu pudesse ver a porta. Eles entraram exatamente às 11, parecendo mais velhos do que eu me lembrava, mas de resto inalterados. Meu pai em uma roupa casual de negócios que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Minha mãe em um vestido de grife com seu colar de pérolas. Eles me avistaram imediatamente e vieram em minha direção, meu pai liderando com passos decididos. Cristiana, ele disse, estendendo a mão como se fosse uma reunião de negócios. Você está bem. Apertei sua mão brevemente, mas não me levantei para o abraço que minha mãe parecia esperar. Por favor, sentem-se, eu disse, gesticulando para as cadeiras à minha frente. Gostariam de café? Já pedimos no balcão, minha mãe respondeu, seus olhos me examinando criticamente. Você emagreceu. Claro, essa seria a primeira observação dela. Como vocês encontraram meu e-mail de trabalho? Perguntei, pulando a conversa fiada. Seu pai tem contatos. Ela respondeu vagamente. Estávamos tentando contatá-la há algum tempo. Eu não estava me escondendo, eu disse. Eu simplesmente escolhi não ter contato. Um silêncio desconfortável caiu. Meu pai pigarreou. Seu comportamento tem sido extremamente angustiante para sua mãe. A maneira como você deixou aquele jantar, cortando todo o contato,
Foi imaturo e doloroso. Senti uma raiva familiar subindo, mas mantive a voz firme. Vocês se lembram do que me disseram naquele jantar? Ele acenou com a mão em desdém. Todo mundo diz coisas que não quer dizer no calor do momento. Vocês me disseram que desejavam que eu nunca tivesse nascido. Eu declarei claramente. Isso não foi o calor do momento. Foi o culminar de uma vida inteira de críticas e amor condicional. Você está exagerando, minha mãe interveio. Sempre quisemos o melhor para você. Não, eu a corrigi. Vocês sempre quiseram o que vocês acham que é melhor para vocês mesmos. Uma filha que os reflita bem, que faça escolhas das quais vocês possam se gabar para seus amigos, não uma filha que seja autêntica e feliz. A barista chamou seus nomes, e meu pai foi buscar as bebidas. Minha mãe se inclinou para a frente. Esta pequena rebelião já durou tempo suficiente, Cristiana. As pessoas estão fazendo perguntas, seu pai teve que dar desculpas em seu escritório, isso reflete mal em nós. E lá estava a verdadeira preocupação deles. Não meu bem-estar, mas sua imagem. Quando meu pai voltou e colocou suas elaboradas bebidas de café na mesa, decidi ser direta. Por que vocês estão realmente aqui? O que vocês querem de mim? Eles trocaram olhares. Queremos que as coisas voltem ao normal, meu pai disse. A família deve ter contato. Os feriados têm sido estranhos sem você. Estranhos, eu repeti. Não tristes ou incompletos. Estranhos. Não foi isso que eu quis dizer. Ele recuou. Acho que foi exatamente o que você quis dizer, eu respondi. E esse é o problema. Eu nunca fui uma pessoa para vocês, apenas uma extensão de vocês mesmos, um reflexo de suas expectativas. Quando escolhi meu próprio caminho, me tornei um inconveniente, um constrangimento. Isso é injusto, minha mãe protestou fracamente. É mesmo? Eu perguntei. Vocês estão aqui há 5 minutos e nenhuma vez perguntaram sobre minha vida, meu trabalho, minha felicidade. Vocês só mencionaram como minha ausência os afeta. Eles pareceram surpresos, como se essa perspectiva nunca tivesse ocorrido a eles. Eu construí uma vida aqui, continuei. Uma boa vida. Tenho amigos que me valorizam por quem eu sou, não pelo que eu conquisto. Tenho um trabalho que me importa e que faz a diferença no mundo. Tenho paz. Ainda somos seus pais. Meu pai disse, seu tom carregando a autoridade que antes me teria silenciado imediatamente. A biologia os tornou meus pais. Eu reconheci. Mas vocês escolheram não ser minha família. Família apoia. Família aceita. Família ama incondicionalmente. Vocês não fizeram nada disso. Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas. A primeira emoção genuína que eu via dela em anos. Nós te amamos, Cristiana, do nosso jeito. O jeito de vocês foi prejudicial, eu disse gentilmente. Levei anos de terapia para entender que sou digna de amor exatamente como sou. Não por minhas conquistas ou conformidade, mas simplesmente por ser eu. Meu pai se remexeu desconfortavelmente. Terapia, ele murmurou, sempre procurando alguém para culpar. Não estou culpando vocês pelo que vocês são, eu esclareci. Estou responsabilizando vocês por suas ações e me protegendo de mais danos. Olhei para o meu relógio. 20 minutos haviam se passado. Tenho 10 minutos restantes. Se há algo significativo que vocês queiram dizer, agora é a hora. Minha franqueza pareceu perturbá-los. Eles vieram esperando ou a filha complacente que haviam controlado por anos, ou talvez uma confrontação raivosa que pudessem descartar como instabilidade emocional. Minha calma e clareza os deixaram sem seus roteiros habituais. Após uma longa pausa, meu pai falou. O que seria necessário para restabelecer o contato? Era uma pergunta transacional, típica dele, mas pelo menos era honesta. Primeiro, um reconhecimento genuíno do dano causado, não apenas naquele jantar, mas ao longo de toda a minha vida, eu disse. Segundo, respeito pelos meus limites e escolhas daqui para frente. Terceiro, a vontade de construir um novo relacionamento baseado no respeito mútuo, não na autoridade e obediência. E se não pudermos atender a essas condições? Minha mãe perguntou baixinho. Então permanecemos como estamos. Eu respondi. Continuarei minha vida sem vocês nela. A escolha é de vocês. Eles não sabiam como responder a essa inversão de poder. Pela primeira vez em nosso relacionamento, eu estava estabelecendo os termos, não eles. Enquanto nosso tempo chegava ao fim, levantei-me para ir embora.
Tenho que ir. Tenho planos com amigos. Podemos contatá-la novamente? Minha mãe perguntou hesitantemente. Escrevi meu e-mail pessoal em um guardanapo e o deslizei pela mesa. Esta é a única informação de contato que me sinto confortável em compartilhar agora. Se vocês decidirem que podem atender às minhas condições, podem me encontrar aqui. Mas, por favor, entendam, não responderei a manipulações, culpa ou exigências. Saí da cafeteria sentindo-me mais leve do que esperava. Não houve uma reconciliação dramática, nem desculpas chorosas ou promessas de mudança. Mas eu havia falado minha verdade com calma e clareza, e pela primeira vez eles foram forçados a ouvir. Marcos estava esperando em seu apartamento com comida reconfortante e sem pressão para conversar até que eu estivesse pronta. Quando finalmente compartilhei o que havia acontecido, ele ouviu atentamente. "Você está bem?" ele perguntou quando terminei. "Surpreendentemente, sim", respondi. Por tanto tempo, tive medo de confrontá-los. Medo de que eles ainda tivessem poder sobre mim. Mas eles não têm, não mais. Nos meses seguintes, meus pais fizeram tentativas hesitantes e imperfeitas de comunicação. Um e-mail, reconhecendo que talvez eles tivessem sido excessivamente críticos às vezes. Um cartão de aniversário, com um vale-presente e uma nota estranha sobre estarem orgulhosos de minha dedicação. Pequenos passos que mostravam que estavam pelo menos tentando entender o que eu precisava, mesmo que não fossem totalmente capazes de fornecê-lo. Mantive limites firmes, respondendo apenas a tentativas genuínas de conexão e ignorando qualquer coisa que parecesse manipuladora ou controladora. Às vezes, semanas se passavam sem contato. Eu estava bem com isso. O relacionamento como era existia nos meus termos agora. Enquanto isso, minha vida continuava a florescer. Minha pesquisa sobre resiliência emocional na adolescência foi selecionada para publicação em um importante periódico. Desenvolvi amizades próximas com pessoas que apreciavam minha sensibilidade, em vez de vê-la como uma fraqueza. Meu relacionamento com Marcos se aprofundou em algo significativo e solidário, construído sobre respeito mútuo e afeto genuíno. A cura estava em andamento. Ainda havia dias em que antigas inseguranças surgiam, quando eu questionava meu valor ou buscava validação externa. Mas esses dias diminuíram e se tornaram mais espaçados à medida que aprendi a reconhecer meu próprio valor, independentemente da aprovação de outras pessoas. 3 anos após aquele devastador jantar de formatura, eu estava em um pódio apresentando os resultados da minha pesquisa em uma conferência nacional. Enquanto falava com confiança sobre a importância da validação emocional no desenvolvimento saudável, avistei o pingente de fênix descansando em minha clavícula e sorri levemente para o simbolismo. A jornada daquele restaurante até este pódio foi longa e muitas vezes dolorosa. Mas, como a fênix, eu havia emergido das cinzas da rejeição mais forte e mais autêntica do que antes. As palavras que deveriam me destruir, "quem dera você nunca tivesse nascido", foram, em vez disso, o catalisador para o meu renascimento. O que aprendi com tudo isso foi algo que agora compartilho com os jovens em meus estudos de pesquisa. Seu valor é inerente, não conquistado. Seu valor não depende da capacidade de outra pessoa de vê-lo. E às vezes, a família que você escolhe importa mais do que a família em que você nasceu. Você já teve que criar limites com membros da família que não conseguiam aceitar suas escolhas? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Se isso ressoou com você, por favor, clique no botão curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como encontrar força através de dinâmicas familiares difíceis. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e autoestima, por favor, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, você é digna de amor exatamente como é.